Boa noite, gente. Eu e meu gato Ozzy vamos fazer a revisão de geografia para vocês a partir de agora, certo? Serão 10 questões de assinalar, bem fáceis. O segredo para um bom desempenho na prova é ler com atenção as questões e responder a prova sem pressa, ok? Vamos lá. A gente assistiu o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. E em geografia a gente pode destacar, né, uma questão relacionada ao crescimento das cidades e ao desenvolvimento da indústria. Quando a indústria ocupa o espaço urbano e começa a se desenvolver, a cidade também acompanha esse desenvolvimento. Só que, em alguns casos, de forma desordenada. Os operários vão ocupar as periferias das cidades, né? A área nobre vai ficar com a burguesia, certo? As áreas mais valorizadas, e os operários vão ocupar as áreas periféricas, os bairros mais afastados, onde ocorrerá vários tipos de problemas estruturais, como falta de saneamento, falta de iluminação, poluição, lixo, certo? Fora as condições precárias de habitação nas quais os operários estão, né, inseridos. Também a gente vai falar de conservação ambiental e qualidade de vida. Hoje existe um conceito chamado de desenvolvimento sustentável, que é aquele em que se explora a natureza, dando condições a ela de se recuperar, certo? Não agredindo a natureza e não destruindo a natureza, preservando essa natureza para que as gerações futuras também possam usufruir desses recursos naturais. Existem algumas atividades nocivas que acabam degradando o meio ambiente e que não estão relacionadas com esse desenvolvimento sustentável, que são a exploração de recursos dos recursos com desmatamento e desaparecimento de plantas e de animais, a poluição dos mananciais de água, né? Quando se, por exemplo, despeja esgoto ou resíduos industriais, né, em rios, mares e lagos, etc. E também o envenenamento dos solos pelo uso de agrotóxicos e de fertilizantes artificiais. A gente também falou muito sobre capitalismo e duas questões na prova abordaram esse tema. E a gente resolveu abordar as características gerais do capitalismo. A gente sabe que o capitalismo é um sistema econômico baseado no lucro, na geração do lucro, na obtenção do lucro, né? Na propriedade privada, no trabalho assalariado, certo? E no incentivo ao consumo às vezes até inconsciente, descontrolado. E também é um sistema que é considerado muito desigual, porque a distribuição de renda é desigual. A maior parte da riqueza gerada no capitalismo fica na mão daqueles que obtêm os meios de produção, os donos das fábricas, os donos das terras, os donos dos meios de produção de riqueza. Enquanto a menor parte da riqueza vai ficar com a maioria da população, certo? A gente falou, como a gente falou no filme também, e falou de Revolução Industrial durante as aulas. A gente tem algumas mudanças causadas por essa Revolução Industrial no processo de produção. Primeiro, a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, certo? E esse aprimoramento das técnicas vai gerar uma maior capacidade de exploração dos recursos naturais. Então, não é uma boa para a natureza, para o meio ambiente, porque quanto mais se produz, né, se aumenta a capacidade de produção, mais se explora o meio ambiente. E esse prejuízo que a gente vê hoje, né, em relação à degradação do meio ambiente vem muito do desenvolvimento da exploração desenfreada desses recursos naturais. Além disso,
desenvolvimento dos meios de comunicação, encurtando as distâncias, interligando a maior parte do globo, né, a maior parte do planeta, certo? Vamos lá. Desenvolvimento sustentável, a gente já falou sobre isso, certo? Das consequências do da exploração desordenada do meio ambiente, né, que vai de encontro ao conceito de desenvolvimento sustentável, é a falta d'água, né? A atual escassez d'água que a gente vive, ela é consequência da maneira pela qual a gente trata o ambiente em que nós vivemos há anos, desmatando, com isso secando os mananciais d'água e utilizando de forma irracional, como se nunca, né, houvesse falta desse recurso para a gente está sentindo isso hoje. A produção industrial ontem e hoje, o processo de modernização das indústrias, né, uma maior produção num tempo menor, num custo menor também, a diminuição dos postos de trabalho, porque se trocou o trabalho humano pelo trabalho da máquina, e às vezes uma atividade feita por 5 trabalhadores pode ser feita por uma máquina só, né? E a especialização da mão de obra. Hoje, né, os operários precisam ser especializados. Como a produção é mecanizada, o operário precisa saber manusear ou controlar aquela máquina, né? Então, não existe mais trabalhador ingênuo, tem que ser especializado. Relações de trabalho no capitalismo. O capitalismo tem basicamente 2 classes, né, que foram nomeadas por Marx, que é a burguesia, que é a dona dos meios de produção, é conhecida como a classe capitalista, e o proletariado, que são os operários, os trabalhadores. Esses possuem apenas a força de trabalho que é vendida ao capitalista em troca de uma remuneração, que a gente chama de salário. Eles antes, né, não tinham direitos trabalhistas e viviam em condições de trabalho precárias. Ao longo do tempo, com muitas lutas, após muitas lutas, é que esses direitos foram aos poucos conquistados. Subdesenvolvimento e pobreza. A gente discutiu, né, colocou uma questão, porque existem países pobres e países ricos também. E a gente viu que a maioria dos países da América Latina, da África e muitos países da Ásia, como a Índia, o Afeganistão, a Indonésia, são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso se deve ao tipo de colonização a qual eles foram submetidos, né? Lembra que a gente disse que era uma colonização de exploração. Então todas as riquezas que eram produzidas nesses países, nessas colônias controladas pelas potências europeias, eram levadas para lá. Nada ficava aqui, certo? E o controle dessa exploração era muito rígido. Então, esses países passaram muito tempo sendo explorados, tendo todas as suas riquezas levadas para essas potências capitalistas e acabaram, né, dentro desse crescimento, dentro desse desenvolvimento industrial, ficando para trás e hoje em dia tendo condições econômicas, políticas bem difíceis, né? Como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, dos países da África, como eu já mencionei. E a gente, voltando a essa diferença entre colonização, de exploração e de povoamento, a gente vai diferenciar 2 países que foram colonizados. O Brasil, que foi colonizado por Portugal e teve um controle rígido das suas atividades econômicas. Nada escapava ao controle do governo português, certo? E tudo que era gerado de riqueza aqui era enviado para Portugal. O trabalho era o trabalho escravo e a economia era uma economia baseada na monocultura. Por exemplo, o açúcar.
Então só se plantava açúcar. O produto principal era o açúcar e esse produto deveria, né, toda a riqueza gerada a partir do cultivo da cana-de-açúcar era para Portugal, devia ser destinada para Portugal. Já nos Estados Unidos, que foi uma colônia inglesa, existia liberdade econômica. O trabalho era familiar, assalariado e livre. E havia uma diversidade de atividades. Você poderia desenvolver a atividade econômica que você quisesse. Então não quer dizer que só por o fato de nós termos sido colonizados pelos portugueses e os Estados Unidos pelos ingleses que há uma diferença, não. Porque os ingleses, quando foram colonizar os países da África, fizeram a mesma coisa que Portugal fez aqui com o Brasil. Né? Levaram todas as nossas riquezas e deixaram a nossa... quando a nossa organização política e econômica totalmente, né, desestruturada, bagunçada, certo? Então é isso aí, que vocês tenham uma boa prova, tá? Que dê tudo certo para vocês.